Mas tudo isto é um pouco interessante quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, por exemplo, no seu hadith: "La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi." Vocês todos, ninguém de vocês há de entrar no paraíso por causa das suas ações. Nós aqui viemos fazer salat, e é importante. Fizemos Fajr, fizemos Asr, aliás, fizemos Jum'ah, que é tempo de Dhuhr, no dia normal, fizemos Asr, Maghrib, agora acabamos de fazer Maghrib, esperamos fazer Isha. Esses salats que nós fizemos, a nossa esperança e confiança é de Allah, depois de morrermos, nos levar para o Jannat. Não é verdade? Mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: vocês fazem salat, tiram zakat, fazem jejum, fazem sadaqa, tudo que forem a fazer, não pensem que vocês já vão entrar no Jannat por causa disto. É um pouco complicado, né? Parece um paradoxo. Nós estamos a fazer salat para entrar no Jannat. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não, vocês podem fazer salat, podem fazer isso, não vão entrar no Jannat por causa disso. Será que o profeta está a mentir? Agora vou terminar o hadith só para vocês, para nós refletirmos em conjunto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi." Nenhum de vocês há de entrar no Jannat só por aquilo que ele faz. Então os sahabas acharam um pouco estranho, mas como? Nós estamos aqui a acordar, fizemos tahajjud, as duas, depois vamos fazer Fajr. Depois de fazer Fajr, ficamos a fazer dhikr, recitamos Quran. E depois lutamos para jejuar na segunda, jejuamos na quinta, jejuamos 3 dias durante o mês, Ayyamul Biyad, 13º, 4º e 5º, e fizemos outro tipo de adorações. Estamos a lutar para entrar no Jannat. Agora o profeta aparece e diz: vocês podem fazer tudo isto, mas fiquem a saber que não vão entrar no Jannat só por causa de vocês estarem a fazer isto. Os sahabas disseram: mas como? Aí eles perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wala anta ya Rasulallah?" Você também? Por quê? Porque eles viam o profeta como um espelho. Alguém aqui, onde estamos, ou aqui no mundo, existe alguém que faz ou que pratica boas obras mais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Existe? Não existe. Mas os sahabas mesmo assim perguntaram: você também, profeta de Allah? Ele disse: "Wala ana." Mesmo eu aqui, que vocês acham que eu sou um anjo dos anjos, ou seja, acham que sou pessoa perfeita, eu também, tudo aquilo que eu faço de bom, não é por causa disso que eu hei de entrar no Jannah. Depois ele terminou, escuta bem lá no fim: "Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi." O professor está a dizer assim: vocês fazem tudo o que forem a fazer, mas fiquem a saber que não é por causa disso que vocês irão entrar no Jannat, exceto se Allah subhanahu wa ta'ala estender o seu rahmah, a sua misericórdia para vós. Agora vamos lá tentar perceber bem este hadith, que é para não dizer: não, ele tem um que dizem que é lá na mesquita. Estava a dizer que a gente está a fazer salat pura, a gente está a fazer isto em vão. Não é isso que eu estou a dizer. E depois isto é hadith, não sou eu que estou a dizer. Mas é preciso refletirmos bem, percebermos o que é o alcance dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui o profeta o que quis dizer para nós é: você faz salat, né? Sim, 5 salat. Você, por exemplo, faz sadaqa para ajuda às pessoas. Você, por exemplo, faz o bem para os seus pais. Você dá comida a eles, tudo que eles querem, você tem possibilidade, você dá.
Você vai ajuda na mesquita, constrói a mesquita ou manda cimento, assim como nós fizemos contribuições, etc. Mas atenção, é preciso que tu saibas que a coisa mais principal nisso que tu fazes não é a ação como tal, é a tua humildade. Que é para você não pensar que eu sou o único, não há ninguém, se eu faço isto, faço aquilo, não. Não é por causa disto, é preciso sermos humildes. E esta humildade é que vai fazer com que nós não desprezemos as pessoas. Mesmo aquele que não faz salat, você não tem direito de ver a ele como uma pessoa que vai para o inferno, ou uma pessoa que não presta ou não é boa, etc. Não. Você faz salat, sim, e é bom, é preciso fazer salat. Você faz outro tipo de boas obras, também é bom, é preciso fazer, porque é o que o Islã recomenda. Mas nunca você pensar que é melhor que o outro. E é esta característica que os sahabas, aqueles que entenderam melhor o din, tinham. Veja o que está acontecendo agora aqui no escritório, um pouco à frente. Dizem na Nhoman, tem muita gente lá. Se você for lá, há de ver que é uma ação dos cristãos. Você não é chamado a insultar aquelas pessoas, dizer vocês são cáfiros, vocês... Atenção, não que eles estejam certos, mas a nossa religião nos recomenda nós a nos comportarmos assim com os outros. É preciso sermos humildes e saber respeitar as diferenças. Porque nós estamos a sentir agora, há muita gente, eu estava a voltar ontem, quando estava a voltar tinha muita gente a ir para lá. E depois hoje, a ir, tinha muita gente a voltar. E é normal que nós dissemos, talvez eles são perdidos. Eles até podem estar perdidos, mas nós muçulmanos não somos recomendados a zombar ninguém, a menosprezar os outros só porque tem um outro comportamento diferente que o nosso. Nós somos chamados a ter respeito com as nossas diferenças. Por isso que mesmo o Corão, no Surat al-Kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. É um sura que está a trazer uma educação para nós muçulmanos e não pensarmos que estamos num caminho reto, então todos aqueles que não estão neste caminho são o contrário de nós. Não, é preciso respeitarmos no mínimo que esses, é verdade que nós temos esta fé, mas no final Allah é que sabe, porque nós não sabemos. Eu que estou a fazer salat, que estou a falar aqui agora, não podem se admirar se ouvirem que ele morreu e morreu simplesmente num caminho que não era correto. Porque no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava a passar um janaz, estava a ir enterrar. Ele perguntou aos sahabas, o que é que vocês acham deste? Os sahabas levaram algo de forma superficial. Ah, não, aquele ali não era boa pessoa, não sabemos, aquele só pode ir no inferno. O profeta disse, não, ele vai no paraíso. E passou o outro, fez a mesma questão. A resposta foi o inverso. Aquele era uma boa pessoa, fazia sempre salat, tinha um bom comportamento, etc. Mas ele disse, não, há coisas que ele fazia que vocês não sabem, que Allah até chega a não perdoar. Porque nós não sabemos. O fato de vermos alguém aqui de fora mostrar que é uma pessoa que faz boas obras, etc. Mas ele pode estar a fazer shirk. E o Allah diz no Corão, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah não perdoa aquele que associa ele com outra coisa, faz shirk. Allah não perdoa essa pessoa, porque está a igualar Allah com sua criatura. E esta pessoa pode estar a fazer shirk, mas você não sabe. E ele vem no masjid, faz salat, mostra a pontualidade, a assiduidade, essas coisas todas. E nós estamos a pensar aqui que aquele mashallah. E é mashallah, nós dissemos isto. Mas nunca tirarmos conclusões sobre qualquer um.
a nossa missão é de respeitarmos a todos. Sabermos que é verdade que este tem este comportamento que está a mostrar de fora, mas eu não sei o que ele faz de dentro. Sabe o que o Abu Bakr fazia? Ele rezava Fajr, saía logo, ia lá fora, lá no deserto, e lá vivia uma velha que não se aguentava. Então o Abu Bakr ia para lá, entrava, pedia licença, entrava naquela velha, chegava lá, varria aquela casa dela, ela não se aguentava. E depois pegava, acendia lume, preparava alguma coisa para aquela velha, servia, depois levava a roupa dela, ia lavar, arrumava tudo, deixava com outra comida, sepa, estou aí. E aquela velha nem sequer sabia de que se trata. E o Abu Bakr nunca precisou de mostrar a ela que eu sou Abu Bakr, eu estou a fazer isto. Não, fazia questão de nem sequer mostrar que era Abu Bakr. Então, uma vez, o Umar ficou um pouco admirado, mas este Abu Bakr sabe que o professor sempre aconselhou-nos, depois de fazer salat, sentar fazer dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رستار سورة الإخلاص, سورة المعوذتين, قل أعوذ برب الفلق برب الناس, قل هو الله أحد لله ما في السماوات وما في الأرض. E outras suras, outros adhkar, fazer istighfar, astaghfirullah. Mas ele levantava, saía. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele ia fazer lá, se calhar, porque fazer dhikr você pode fazer andando. E Allah falou no Corão, não é? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, se for o Juma, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. E depois lá adiante disse, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah não disse فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاجْلِسُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Diz fantashiru fil ard. Por quê? Porque você pode fazer aqui, até tem uma ordem no Corão, udhkurullaha qiyama wa qu'uda. Você pode fazer este dhikr parado, sentado, a caminhar, tudo é válido. Então o Abu Bakr saía, ia naquela velha. Umar um dia ele seguiu. Diz, eu quero ver o que este homem faz. Mas ele não duvidava. O que lá vai fazer é coisa boa, mas então eu quero ver que coisa boa esta faz, para eu poder imitar. Então ele foi atrás do Abu Bakr, viu-a entrar naquela casa, esperou. Abu Bakr ficou fazendo aquele trabalho dele até quando saiu. Depois ele entrou, pediu licença, entrou, apanhou aquela velha, perguntou, o que fazes aqui? Disse, não, eu vivo aqui mesmo. Quem é aquele rapaz que eu vi aqui? Disse, não, eu também não conheço. Eu costumo ver ele todos os dias, chega aqui, depois de Fajr, encontra-me, me saúda, pede-me permissão para entrar, eu lhe dou, entra, varre a casa, acende lume, prepara a comida para mim, depois vai lavar minha roupa, estende, espera ela a minha roupa secar, dobra, guarda, depois arruma toda a casa e deixa alguma comida para mim, tipo, isso fica a comer mamãe. E depois sai e vai. E sempre que eu procurei saber sobre ele, ele nunca se abriu. Ele preferia que soubesse ele e Allah. Então, é isso que eu sei dele, não conheço a pessoa. Então Umar saiu, ficou a chorar por emoção, disse, Allah deu baraka a este homem. Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou, quando estava assim no majlis, com os sahabas, quem de vós aqui acordou enquanto jejuou? Abu Bakr levantou a mão. Quem de vós aqui já ajudou alguém? Abu Bakr, tudo que ele perguntava, Abu Bakr levantava a mão. Mas tudo aquilo ele sabia sozinho, em segredo. Coroshiano. A pessoa quando faz algo,
é preciso fazer e ser muito humilde. Deixar com que isto seja segredo dele só com Allah. Não fazer para mostrar às pessoas. Porque não é isto que vai fazer com que nós possamos ir no Jannah. Não. Aqui o profeta Soma foi claro. Está querendo dizer, olha, é melhor vocês se preocuparem mais em fazer as vossas obras com humildade e nunca estarem a menosprezar as pessoas. Nunca repararem nos outros, pensarem que vocês são melhores que eles não. E ele mesmo no Corão falou: "La yaskhar qawmun an qawmin asa an yakunu khayran minhum." Ninguém deve zombar no outro pensando que ele é melhor, pensando que ele faz o bem em relação ao outro, porque você não sabe. Aquele outro lá pode ser melhor que tu e pode ser muito mais. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já mostrou o exemplo de um homem que ele tinha muitos pecados. Percebe? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam criou esta situação, ou isto aconteceu, aquele indivíduo, mesmo com tantos pecados que ele tinha, certo? Praticamente, vamos lá considerar, 99 falta um para aquilo ali. Cair para o outro lado do inferno. Mas chegou o momento de ele pedir perdão. Tinha morto 99 pessoas, não é pouco. Então, o perdão dele, é só imaginar uma pessoa que cometeu esses crimes. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, no final, os anjos ficaram a disputar. Não, este vai para aqui. Neste caso, o lado do paraíso. Não, este vai para aqui, o lado do inferno. No final, só por um triz, ele foi no lado do paraíso. Mas é uma pessoa que se calhar... E isto não é uma coisa que nós precisamos de levar muito tempo. Porque mesmo o profeta, num dos seus hadiths, ele até falou, mesmo a questão de ummat, querer beneficiar ou prejudicar alguém. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. As pessoas podem não querer o bem para ti, ou as pessoas podem querer te beneficiar, mas você só há de ganhar aquilo que Allah quiser para ti. E o inverso também. Então, essa questão de ser bom e não ser bom é relativo. É preciso a gente perceber que nós precisamos mostrar a nossa humildade. Fazer, mas nunca nos convencermos que nós fizemos melhor e somos melhor que os outros. Sempre cair naquela humildade de que eu só tenho a missão de fazer. Allah é que sabe sobre o resto. Indo para o nosso tema, eu dizia que nós devemos nos sentir ou seja, beneficiados por Allah ter nos colocado este cemitério perto de nós. Porque isto, fora de ser um sítio de depósito e cadáveres, era uma questão que nós muçulmanos temos que levar no outro sentido, que Allah colocou aquilo. Cada vez que passam carros, nós já sabemos que este está sendo levado para o depósito. E este aqui, que está aqui a passar, pode ser até um conhecido. E às vezes nós perguntamos, quem é ele? Vão nos dizer, eu lhe vi aqui ontem. Sim, lhe viste ontem, sim. É esse mesmo. Mas o que aconteceu? Não, ele pegou na moto, bateu-se com um carro, foi atropelado e naquele instante. E ele já foi. Allah subhanahu wa ta'ala, sim, é assim que prescreveu. O que tem que ficar é uma lição. Dizer, olha, se ele estava comigo ontem, estávamos a comer, estávamos a beber, estávamos a brincar, estávamos a conversar e de repente hoje estão a passar muitos carros para irem lhe acompanhar lá no nosso destino final. Então, se é ele, poderia ser eu no lugar dele. A pergunta é, como é que eu estou preparado? Se tivesse sido eu a ser acompanhado, qual era a minha situação? O que eu espero? Neste momento, se é assim como às vezes outros perguntam, se tivesse que ser eleições hoje, ia ganhar? Sim, camarada. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar.
Então vamos deixar isso. Peguemos esta realidade que todos nós esperamos. Você, hoje, se tivesse acontecido com aquilo que aconteceu com o irmão, já estão a lhe acompanhar lá. Qual seria a sua perspectiva? É verdade que tudo Allah é quem sabe, mas é preciso que nós levemos esta realidade para nós, que é para não sermos surpresos. É por isso que Allah disse, como forma de advertir, como forma de admoestar: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Façam tudo, comam, brinquem, estudem, vão, voltem, mas é preciso sempre eternamente que, olha, se dizemos um dia, dizemos qualquer hora, dizemos qualquer minuto, qualquer segundo, nós já vemos de voltar para lá. E depois? E esta terra aqui, que nós iremos ser depositados lá, depois de Allah recolher a nossa alma, todos os dias nos faz recordar: Ya Ibn Adam, anta al-yawma tamshi ala dhahri wa ghadan satanamu fi batni. Hoje tu estás a andar, né? Pisas a terra, sentas, deitas-te, mas é melhor saber que esta mesma terra que você está a andar em cima dele, todos os dias fala contigo. Você pisou, ele está a dizer para ti: olha, você pisa-me lá, mas o importante é você nunca se esquecer. Quando estiver a pisar, sempre se recordar que esta terra que eu estou a pisar, amanhã há de me apertar lá embaixo. Vocês conhecem aquela cova ali, né? Aquela que costumam atirar a rede, depois fica uma cova, depois ali dentro põe uma cova pequena assim. E você, quando é chamado para ir naquela cova, as pessoas já esquecem que você estava dormindo no king size, na cama casada. Vão te fazer uma cova só que chega às tuas medidas de largura e vão te colocar ali, assim, assim. Você fica ali e depois, ei, vamos ficar ali naquela cova ali pequenina ali. E depois veja como que as pessoas são. Hoje as pessoas estão a rir consigo, as pessoas hoje estão a te famar, estão a te elogiar, estão a dizer que você é boa pessoa, você faz. Em vez deles disserem: ei, aqui vamos fazer king size aqui, não podemos pôr aquilo, nem cama solteiro, John. Nem é cama solteiro que nós cavamos ali, vamos lhe pôr ali. E você vai depois já dizer: ei, esse gajo aqui não podemos deixar ela passar. Sabe o que vão fazer? Vão pôr tábua assim. Põe tábua, arruma aqui. Estamos, já chega. Diz: não, este gajo aqui não pode respirar. Mandam molhar a areia aí em cima. Ei, Nani que está colora. Levam aquela areia molhada, vão pôr ali naqueles furos. Mas, mano, você me pôs aqui na cova, depois me pôs noutra cova, aí depois me pôs em cima de madeira. Deixa-me lá, pelo menos, deixa esse espacinho, porque ele diz: não. Não sei se vocês estão a perceber. Você costuma ver? Vão pôr aquela areia ali, molham, põe ali. E depois dizem: não chega. Vão mandar molhar mais areia, vão pôr em cima ali, torrar em cima daquela madeira. Não se vê nem a madeira ali. E depois vão dizer: agora andam cá, põe lá a areia, que esse gajo aqui não pode ter furo nenhum. Vão encher aquela areia e depois, quando chega ali em cima, em vez de fazer punk, vão aumentar mais uma montanha ali. E você está ali. Sim, eu também vou estar ali. Nós já imaginamos, às vezes é sempre bom. E depois, isto quando é falado assim, quando Allah nos fala: tenham medo deste dia, sejam de voltar. Não porque está a nos assustar ou está a nos atormentar, não. É bom para nós. Porque essas são as coisas que ajudam. Sempre que nós, antes de dormir, temos que sentar, começar a recordar. Imagina se eu aqui não voltar a acordar. E há muita gente que foi à cama e não acordou. Sabe disso? E você está a ir para ali neste exercício.
E por isso que esta terra também mostra ter bom coração. Diz para ti, Yabna Adam, Anta al-yawma ta'kulu ala dhahri wa ghadan sayakuluka ad-dudu fi batni. Tu, ser humano, hoje tu estás aqui, comes em cima, você come manga, come arroz, come chima, come moringa, come carne, come frango, come lá. Mas o que eu lhe peço para você não esquecer é que amanhã as pessoas vão lhe colocar naquela cova, em vez de você comer, vão te comer bichos. Se vocês querem certificar isto, hoje enterraram a pessoa, né? O nosso ente querido, nosso pai. Vocês esperam uma semana ou 2 semanas. Vão ali, cavam aquela areia que puseram ali, tiram. Depois vão tirar aquelas tábuas, depois vão rasgar aquele pano ali. Tem um pano branco que embrulham para você não passar ar. E depois vejam o que tem lá no corpo. Onde vê bichos a comer esta carne. É por isso que esta terra, como é uma coisa boa, é uma coisa bondosa, sempre nos faz recordar. Olha, comam lá, mas atenção, vocês têm que nunca esquecer que serão comidos aqui embaixo. Onde você fica aqui em cima a me comer, mas aqui embaixo eu tenho bichos que guardei lá, vão te comer. Isso tudo é para o quê? É para nós sempre estarmos a meditar, ver o que dá, o que não dá. Aquilo que dá, vamos fazer. Aquilo que não dá, mesmo que tenhamos feito de forma errada, é preciso sempre voltarmos para Allah. E Allah nos admoesta. Fafirru ila Allah. Voltem para Allah. Sempre que nós acharmos que estamos desviados até certo ponto, é sempre irmos correndo para Allah. Porque errar, nós erramos, pouco, muito. Mas é sempre bom termos o hábito de tempo em tempo voltar para Allah. Sempre estarmos próximos de Allah. E a terra não para por aí. E veja naquele hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala a respeito de dua. Cerca de um indivíduo que passava pelo deserto a dizer Ya Rabbi, pedir a Allah, oh Allah, dá-me isto, oh Allah, dá-me boa comida, bom risco, dá-me boa mulher, dá-me bons filhos, dá-me carro, dá-me dinheiro, muita mola. Mas este mesmo que está a fazer este pedido, وَمَا طَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَا لِبَاسُهُ حَرَامٌ وَمَا شَرَابُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ. Ele está a pedir, mas é uma pessoa que não se preocupa. Se ele quer comer, tem que enganar alguém para poder apanhar comida. Se ele quer beber, tem que mafiar alguém para apanhar bebida, e etc. Como é que ele hoje está a pedir para ser dado aquilo que é bom? Como se o profeta só me quisesse nos dizer, mesmo naquilo que vocês pedem a Allah, o vosso comportamento tem uma influência sobre aquilo. Se vocês fazerem o bem, Allah também há de responder os vossos duas. É por isso que aqueles 3 indivíduos que um dia estiveram a viajar pelo deserto, quiseram descansar, então apareceu uma pedra, tapou aquela parte. Sabem que montanhas têm cume, aliás, cave, onde você pode ir ali apanhar sombra. Então eles estavam ali a descansar pelo cansaço. A pedra veio e tapou. Tentaram puxar, empurrar aquela pedra, nada. Então, cada um recordou-se de um bem que ele fez. Um dos indivíduos que estava ali, daqueles 3, disse a Allah, eu tinha meus pais que faleceram, mas os meus pais, quando estavam vivos, uma vez, eles velhos, eu vi do pasto e lá consegui exprimir leite e levei para os meus pais, apanhei a dormir.
Como são meus pais, eu achei que acordar a eles não é respeito. Então eu deixei que eles não dormir, fiquei à espera com leite aqui. Até papá dormir. Até papá acordar. Até mamãe acordar para eu poder dar leite. Ele sabia que o pai e a mãe, ou a mãe, dormiu com fome e precisava deste leite. Mas como o pai está a dormir, ou a mãe está a dormir, pelo respeito, ele achou que acordando ia incomodar um pai ou uma mãe. Esta ação boa que ele ia fazer ia invalidar. A pergunta minha é: quantos de nós estamos aqui? Não saímos de casa, irmos vadiar até 22, 23 e voltar a vir bater a porta para a nossa mãe acordar, vir abrir a porta. São essas coisas que achamos pequeninas, que nós precisamos capitalizar. Quantos meninos saem de casa, vão assistir Real Madrid, Atlético de Bilbao, e depois, mesmo assim, eles perdem porque são de Barcelona, e chegam em casa às 23 para bater a porta enquanto o pai que lhe nasceu, a mãe que lhe nasceu está a dormir, está a descansar. E ela tem que acordar para ele abrir. Este indivíduo aqui disse: eu não vou acordar meu pai, porque isto não faz parte de respeito, Allah não gosta. Então eu sei que quero dar leite, porque eles dormiram com fome. Mesmo assim, não lhes vou acordar. Vou esperar eles até acordar. E ele ficou sentado sem dormir. Não disse: eu estou com sono, eu também vou dormir. Não. Por causa daquilo que eles percebiam. Que esse Jannat, para eu poder ter salvação de Allah, é preciso eu fazer esforço de manter respeito para aqueles que me nasceram. E eles merecem esse respeito. E quando eles estiveram naquela cave e a pedra fechou a parte da entrada, ele, quando fez aquilo, disse: Allahumma, se tu, Allah, saberes que esta ação que eu fiz é uma ação agradável para ti, então salve-nos deste. E porque Allah gostou daquela ação dele, empurrou um pouco a porta. O outro disse assim: eu um dia tinha um trabalhador. Este trabalhador foi sem receber o dinheiro dele no final do mês. Vamos lá supor que ele recebia 5.000 meticais. Então, este trabalhador, quando deixou o dinheiro dele sem receber, eu, por saber que aquele dinheiro não era meu, e ele não recebeu, levei aquele dinheiro, fui na Galp, comprei 2 cabritos. Naquela altura haviam cabritos pequeninos, de 2,5, 2,5. E aqueles 2 cabritos, eu levei e pus num curral. Esses 2 cabritos se engravidaram. Saíram 4 cabritos. Depois esses 4 cabritos também foram procriar. Saíram 8. Assim sucessivamente. Então ele teve muitos cabritos, dos 5.000, que não era dele, era do trabalhador. E esses muitos cabritos, quando eu vi que não estava a conseguir controlar, arranjei um trabalhador, pastor. Começou a pastar esses muitos cabritos. E eu o que fazia? Vendia um cabrito para estar a pagar o salário dele. E aqueles cabritos continuaram a se nascer, ficaram muitos. Então um dia, aquele mesmo trabalhador que não tinha chegado de levar o salário dele, passou por ali, encontrou aquele patrão dele, que naquele momento já não era patrão, era trabalhador, porque ele estava a gerir aqueles 5.000 dele, estava a multiplicar. Então ele disse: sabe, quando eu saí daquela vez, não cheguei de levar o meu salário, agora estou a precisar. Ele disse: teu salário está aí. Você está a brincar comigo? Aqueles muitos cabritos, ele disse sim. Os cabritos, com esse trabalhador também é teu. Imagine se eu estivesse no lugar daquele patrão, entre aspas. Ia acontecer o mesmo. Será que eu ia dar todos aqueles 100 cabritos?
Ou eu ia dizer para ele, tinhas deixado quando 5 mil, né? Ele disse, tá bom. Levava um cabrito e ia vender na Galp, agora é 5 mil. Ou seja, ia vender 5 mil, você dava 5 mil dele, não é verdade? Você ficava com tudo aquilo, mas ele disse não, eu tenho que preservar a fé e ter medo de Allah. Aceitou que aqueles 5 mil que produziu aqueles cabritos todos não era dele. Como os 5 mil não era dele, então os cabritos também não eram dele. Não, eu fiquei esse todo o tempo a trabalhei para ti, então vamos cate. Não, ele não disse isso. Disse, esses todos são teus, leva lá. Esse trabalhador também é teu, por causa de 5 mil dele. O que ele ganhou? Ele não perdeu, ganhou a bênção de Allah. E vejam o que Allah aqui mostrou. Quando ele disse, Allah, por causa daquela ação que eu fiz, eu estou a pedir que através daquela boa ação, nos tire dessa situação. Allah mandou afastar mais um pouco a porta. Chegou o terceiro. O terceiro disse, sabe, tinha uma menina muito bonita, que eu estava muito apaixonado. E eu fui ter com ela, lhe conquistar. Fui lhe paquerar. Aquela menina falou para mim, que ok, tudo bem. Você ajuda-me porque eu estou aflito. Porque quando primeira vez ele fez isso, conquistou, a menina disse, não, eu não posso aceitar. Então a menina ficou aflita, tinha ficado com crianças, estavam com muita fome. E quando viu que não poderia morrer com as crianças, foi ter com aquele rapaz. O rapaz disse, agora é a minha vez. Se você quiser, então me dá. Ela disse, não. Depois, quando aquele rapaz se preparou para poder violar a ela, então ela disse, taqillah, wala tafudda al-khatama illa bihaqqih. Tenha medo de Allah. Não pode partir o anel, excepto com boa via, halal. Então ele percebeu que estava a dizer que ajuda lá se puderes e não pode pedir nada em troca. Ele deixou, aceitou. Naquele momento não era fácil. Um momento que ele só estava aqui com a bola e ali só estava o guarda-redes, não havia nenhuma defesa. Você vai falhar o golo ali. Se você for aquele jogador, qual é? Então ele não marcou golo. E Allah subhanahu wa ta'ala, por causa daquele bom comportamento, bom caráter, afastou aquela pedra, todos eles saíram. Este é que é o benefício de nós sermos dignos de realce. É o benefício de termos bom caráter. Portanto, se a terra está aqui a dizer, Ya ibn Adam, Anta al-yawma tadhaku ala dhahri wa ghadan satabki fi batni. Tu hoje sentas, ris, a gargalhadas, ficas feliz. Anta al-yawma tafrahu ala dhahri wa ghadan satahzanu fi batni. Você fica feliz, mas amanhã tem que saber que se vier aqui, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado. Por quê? Porque aquela terra, se você não aproveitou aquilo no mundo, aquela terra vai estar apertada. Você vai chorar. Você não vai ser apertado por aquela terra. E aquela terra aperta bem. E depois tem cobras lá também. Cobras venenosas. Então, esta é uma forma de Allah nos advertir e puxar-nos a nossa atenção. Que olha, não se distraiam, não se percam, porque isto não é só aqui. Lá onde vamos, existe uma sentada de prestação de contas. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós irmos para ali naquele sítio onde nós vamos parar, e Allah diz que aquele dia é como se fosse 50 al-fasana, 50 mil anos. Depois vamos parar ali. Allah subhanahu wa ta'ala há de ordenar o início do julgamento. Mas antes de nós sairmos nas camas, é preciso entendermos e recordarmos que Allah há de ordenar os seus anjos
há de tocar a trombeta, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Allah, quando ordenar tocar aquela trombeta é aquela pive, tudo é esse mesmo. Então nós vamos morrer. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Se Allah ordenar a segunda, então nós vamos ressuscitar. Quando estivermos ali, então Allah subhanahu wa ta'ala, de forma resumida, há de começar a fazer o seu trabalho. E veja que nós tudo o que fizemos, já falamos naquele versículo no início. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. E depois Allah diz assim: وإن عليكم لحافظين. Nós todos, cada um tem 2 anjos que estão lhe vigiar. Tudo que nós fizemos na escuridão, na luz, na esquina, aonde esses anjos não lhes escapa nada, eles estarão ali a transcrever. Porque يعلمون ما تفعلون. Eles sabem o que nós fizemos. Então eles escrevem. Quando nós formos arrancados as almas, eles vão fechar o livro, vão fechar o nosso pescoço. Por isso que no outro versículo Allah diz: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Nós seremos amarrados aquele livro aqui no nosso pescoço. É um livro de registro. Fez este anjo do lado direito, vai escrever: fez boa coisa. Fez má coisa, o do lado esquerdo vai escrever. Quando este livro chegar o momento de saber que a sua alma já foi recolhida, então você há de ir com ela amarrada no pescoço. O Adão, que horas? Já está na hora. Podemos cortar. Então, quando tu for já ser tirado da cama, depois da trombeta, então você há de se ressuscitar com o teu livro no pescoço. Depois Allah subhanahu wa ta'ala há de dizer: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Leia lá este livro aí. Você não pode ter sombras de dúvida. E aquele que fez o bem naturalmente, que há de ver que aqui é aquilo que eu procurava sempre. Quando me faziam recordar que um dia de ir ali mochar, eu preferia não priorizar o meu orgulho. Preferia voltar para casa, sentar e dizer: não, isto aqui eu não estou a fazer bem. É melhor eu deixar. Isto aqui não fica bem. Allah proibiu isto. É melhor deixar. Isto aqui não estou a fazer bem. É isto que vai nos salvar. Porque não fazer mal não é possível. Você há de fazer pouco ou muito. Isto aqui é aquilo ali. Por sermos seres humanos, não é? Mesmo Allah falou no Corão: Inna aradana al-amanata ala as-samawati wal-ard fa abayna an yahmilaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nós seres humanos temos esta particularidade. Zaluman jahula. Zalum vem da palavra dhulm. Quando tu fazes uma coisa que não é boa, é prejudicial para ti, e mesmo assim fazes, então você está fazendo dhulma para si. Eu mesmo não vou falar do Ratex, mas vou falar, por exemplo, de uma substância que não mata, mas prejudica. Você vai tomar uma coisa que esta coisa aí, vamos lá, te recetaram 10 antibióticos tomar por dia 1. Se você tomar os 10 de uma única vez, aquilo não vai te fazer bem, há de te prejudicar. Então, se você mesmo sabendo que esses comprimidos, eu tomando 10 de uma vez, e tomas, então você está fazendo dhulma para si, está a prejudicar a si mesmo, está a ser injusto para contigo mesmo. Então, esta é a característica do ser humano. É zaluman jahula. Jahul
é uma pessoa que ignora. E é por isso que Allah, no outro versículo, disse: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Jahala é a mesma palavra que vem neste versículo a dizer jahula. É a pessoa que faz jahal. É a pessoa que faz jahala, que foi falado neste versículo. Se você comete um erro, bijahala, mesmo você sabendo que isto aqui não se faz e você faz, é considerado jahul, um ignorante. Então, esta sendo nossa característica, é preciso sempre perceber que se Allah traz essas lembranças, é para nós termos formas de como voltar para Allah e dizer: não, isto aqui eu não quero que Allah amanhã diga: eu fiz-lhe mostrar uma luz e eu simplesmente fui teimoso. E é por isso que Allah, no outro versículo, diz: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Essa é a característica do ser humano. Sempre para o seu Senhor, ele tem a tendência de ser um pouco teimoso. E é por isso que aqui Allah fez esta pergunta em forma de dizer: não pode ser assim. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Qual é o teu problema? Porque tu, mesmo que Allah lhe mande uma luz de te fazer recordar que é preciso sentar, ver, isto aqui eu ouvi ali no Juma, ali no Khutbah, a dizerem assim: é preciso, o objetivo dessas sentadas não é de ouvir quem fala, se fala bem, não fala bem, não. O objetivo dessas sentadas é de você ouvir, quando voltar para casa, sentar e dizer: daquilo tudo que eu ouvi, vale a pena eu reter isto. É melhor eu pegar uma, nem que tu leves uma só, uma coisa. Dizer: isto aqui pelo menos consigo e eu posso mudar. Isto é muito. Allah vai saber que este indivíduo pelo menos percebeu que eu queria uma situação para mandar alguém para fazer, demonstrar a ele, e ele ter que mudar. Se você muda pouco hoje, amanhã há de mudar mais um bocado. E é por isso que Allah, através do seu profeta no hadith, disse: não é bem que sejam as obras vossas que vão fazer entrar no Jannah. O que vai vos fazer entrar no Jannah é a sua atitude. Você saber que não, pelo menos isto aqui eu posso mudar. E procurar mudar. Você pode estar a um trio e ter o mesmo privilégio daquele homem que matou 99 pessoas. Depois, quando alguém lhe criou uma espécie de pessimismo, matou também, ficaram 100 pessoas. Portanto, é este apelo que eu simplesmente ia deixar. Nas sentadas como essas, podemos não levar tudo que ouvimos, mas pelo menos uma coisinha nós temos que reter e dizer: não, deixa-me eu pegar isso, porque você também vai fazer consoante a sua capacidade. Allah falou isso no Corão: وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Vocês tenham medo de Allah, cumpram, mas Allah nunca força. Mesmo para fazer da'wah, chamar a pessoa para o din, Allah diz: la ikraha fi din. Então você também, sozinho, sabe que não. Isto aqui, vou deixar para a próxima. Não, mas isto aqui eu acho que posso mudar, porque sinto-me capaz de lutar para poder mudar. E só para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz relativamente àquilo que são as ações que fizemos e ali anotam. Quando nós estivermos ali parados, Allah perguntar, aí diga lá: você fez o quê? Você fez o quê? Fala lá: não, isto aqui eu não fiz. Allah de mandar calar, Allah de mandar fechar a boca. Isto falou no Surat Yasin: al-yawma nakhtimu ala afwahihim
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Não tem, você não vai ter saída, nem vai fugir, porque Allah sabe tudo que você faz. E depois veja o que o Corão diz depois. وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها. Você pode fazer pequenina coisa, pequena, só pensar que isto aqui não é nada. Allah diz que nós vamos trazer. Vamos trazer. E depois tu vais, Ya wailata, oh Allah, eu pensava que aquilo é uma coisa ínfima, nada. Mesmo que seja pequena, Allah vai trazer. E Allah ainda diz: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Portanto, vamos parar por aqui e pedir a Allah que nos dê a compreensão daquilo que acabamos de ouvir e vamos conversando, né? De vez em vez, só tentar nos fazer recordar Allah para podermos voltar e estarmos cada vez mais próximos dele. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.